Olá a todos, tudo bem, né? Tava vendo dois vídeos que eu acho importante para o assunto de hoje. Um deles é do canal Oicofilia, né, do Ismael Moura, e o outro é o canal Observatório Católico, do Maurício Ribeiro, e que me deram bases para também esmiuçar um pensamento disso e fazer até uma relação com o vídeo que eu assisti ontem do Felipe Castanhari falando do fascismo. Pois bem, o assunto tratado por esses dois canais é a derrubada de estátuas por esse pessoal antifascista, né? Os antifas, né? Que agora querem cobrar uma dívida histórica, uma espécie de reparação da história, defendido até por muitos políticos de esquerda. Mas é uma coisa bastante incoerente. Eles acham que apagando símbolos a justiça vai ser feita, até porque eles alegam coisas que aconteceram no passado que essas coisas já aconteceram. Você não tem como mudar o passado. Ou a seta do tempo só vai para frente. Você não tem como voltar para o passado. Tá? Então eles querem apagar a história por outro objetivo. Porque eles querem ter o domínio tanto do passado para ter o domínio do futuro. Dominando o passado, você domina o futuro. Então eles querem reescrever a história. Então apagar imagens em símbolos para eles é de grande importância para tirar a simbologia de muitas estátuas quebradas, como de Cristóvão Colombo que descobriu a América, de Winston Churchill, até a estátua de Winston Churchill, um cara que combateu Hitler e o eixo, cara que fez a Grã-Bretanha não perecer perante Hitler, né? Olha que coisa louca. O cara tava lutando contra o mal que eles também dizem combater. É uma coisa bastante contraditória, mas eles fazem isso. Outras estátuas, como de José de Anchieta aqui no Brasil, de Inácio de Loyola, tipo assim, José de Anchieta protegia o direito natural dos índios, como foi dito pelo Maurício Ribeiro. Inclusive parece que ele era estudioso, se não me engano, acho que ele era estudioso da língua tupi. Ou seja, era uma das poucas pessoas europeias, de ascendência europeias, que queriam aprender como que era a linguagem tupi. Inclusive o nosso próprio idioma, pelo menos a versão brasileira do idioma português, tem palavras de origem indígenas. Né? Nosso idioma, além do latim, né, da derivação do latim vulgar, tem palavras de origem tanto africanas como indígenas e também de origem árabe, né, com a ocupação lá da Península Ibérica, mas tem. Então, se não fossem essas pessoas que tinham, claro, que a intenção de catequizar e trazer esses indígenas para a fé católica, né, até a fé cristã em geral, mas eles queriam proteger esses índios também. Claro que era outro contexto. O contexto é porque o revolucionário ele quer achar que ele pode julgar o passado com a ótica de agora, a ótica torta deles, aliás, a ótica muito torta da visão de mundo torpe deles. Aí eles querem assim, julgar, não, mas aquela passada era assim, passada é assado, tá. As pessoas que vocês criticam, que a esquerda inteira critica, fez as bases para que eles estejam vivos até hoje. Até porque estamos falando de pessoas que nasceram no continente americano, englobando América do Norte, América Central e América do Sul. Como que haveria essas pessoas aqui? Como eles haveriam de nascer pela ótica do acaso do destino de gerações passadas, se todos permanecessem na Europa? Não sei, né? Ou seria outro universo? Então é uma coisa bastante curiosa, né? Porque eles querem uma reparação que nunca vai existir e querem também nos cobrar por causa disso, como que isso apagasse muitas máculas do passado. Então essa questão de justiçamento é uma tremenda balela. Eles querem apenas apagar a história e fazer a história do jeito deles. Outra coisa interessante também que eu ia citar, que o Felipe Cassini fala do fascismo, eu fiz um podcast de meia hora falando disso. Ele fala que os fascistas têm muito apego com o passado.
E ao mesmo tempo ele fala que que o fascismo ele quer essa identidade nacional, a identidade de um povo uniforme. Mas eu enxergo isso na esquerda. A esquerda parece que quer apagar o passado, porque ela precisa apagar o passado para isso. Então eu acho que o Felipe Castanhari ainda peca. Por mais que o Felipe Castanhari tenha uma boa produção, um bom roteiro, ele tenta, de certa forma, usar isso para outros fins, a não ser que não seja informar. Na minha visão. Tá? Então ele foi assim, maledicente nesse sentido. Então quem que está querendo apagar símbolos? Quem que está querendo eliminar indícios de históricos do passado para criar uma nova identidade? São os conservadores? É a direita? Não. É a esquerda. É a extrema esquerda. Não é a direita. Ah, mas então quer dizer que a direita quer, os conservadores querem manter as estátuas para manter o passado. Não, porque o passado é passado, o passado ele tem que ser conhecido. Inclusive eu sei que na Alemanha, a Alemanha ela tem uma grande chaga essa questão do nazismo, né? A história do nazismo. Então eles evitam o máximo possível até falar. Mas ao fato que eles não falam, não vai também evitar que esse mal, esse grande mal, que eles dizem que foi muito mal, volte. Então é importante falar, é importante debater. E eles nem debate querem, eles ficam num trauma tão grande que fica uma coisa até bastante incoerente. Tá? É uma coisa assim que é estranho, por exemplo, em jogos, como no jogo do Return of Castle Wolfenstein, a história teve que ser modificada, o jogo teve que ser modificado para o jogo da Alemanha. A versão alemã do jogo teve que substituir quase toda a história para não ter a simbologia nazista. Teve que mudar a história do jogo. Porque tem uma lei lá que fala que não pode, porque não pode, porque não pode. Mesmo se for a parte antagônica que você combate jogando o jogo. É uma coisa assim, sabe? É um trauma tão grande nesse sentido. Sei lá, parece que eles querem se negar a esse passado como se isso fosse uma coisa pavorosa. E a gente tem que conhecer o passado, porque nós temos uma vantagem que a gente não aproveita. Que a esquerda, ao passo que quer destruir a direita, eles têm medo, olha aí, medo e repulsa, como o próprio Castanhari falou no vídeo dele, que é uma relação ambígua, né? Como o Castanhari falou, que ao mesmo tempo que o fascismo, segundo as palavras dele, pinta o inimigo como um inimigo muito poderoso e coloca a nação em risco, ao mesmo tempo ele despreza esse inimigo. A esquerda faz isso com a direita. Ao mesmo tempo que coloca os conservadores, a família tradicional, a cristandade, todos os valores que nós defendemos do transcendente, como algo que é um grande risco para eles, ao mesmo tempo eles depreciam esse inimigo. E a esquerda faz isso com a direita. E a direita em si, ela não quer conhecer a esquerda pelo mesmo motivo. Por medo, um medo exacerbado. Não, se eu Karl Marx eu virar comunista, que não sei o que, eu vou apagar o passado também. Não é assim. Nós temos que conhecer o nosso inimigo para combatê-lo. Então, não haja como eles também nesse sentido. Porque a esquerda, ao fazer esse tipo de atitude, parece aquele cara meio seguro. Sabe aquele cara que gosta daquela menina? Só que aquela menina é mais virgem. Aí ele fica assim, pensando, pô, quantos homens já... Você sabe, né? Não vou aqui entrar em detalhes para não ter problema no vídeo. Aí ele fica imaginando, cara, ele fica pirando com um negócio desse. Tipo assim, ele não aceita, não, como assim eu não fui o primeiro. Aí ele se sente assim, parece que ele tá fazendo... Não vou entrar em detalhes, mas tem gente que é assim. Não sejam assim. O passado ele existe. O passado ele existe, ele é imutável. E nós vivemos o presente. Agora, o que eles fazem é uma reescrita do passado, que muitas pessoas estão deixando,
até querendo tirar filmes de plataformas, como Do Vento Levou, um contrassenso total. Eles querem escrever história ao bel prazer deles, para controlar o imaginário do povo. Isso é muito perigoso. Então eu fico por aqui e até o próximo vídeo.